Segundo ano, aqui é a professora Ana Érica. Vamos começar esse bimestre estudando sobre História do Brasil. O tema será o Brasil entre o ouro e a rebeldia. O conteúdo está no livro didático de vocês, capítulo 4, entre as páginas 58 a 63. Encontrar ouro e diamante, metal precioso, no Brasil sempre foi o objetivo dos portugueses, desde a chegada deles. Mas não foi uma tarefa fácil, porque o Brasil era muito extenso e os nativos daqui não utilizavam desses metais. Então, como nós já sabemos, uma forma de explorar as terras brasileiras foi investir na cana-de-açúcar como economia na região do Nordeste. O açúcar foi uma economia rentável para os portugueses desde o século XV, mas no século XVII os portugueses enfrentam uma crise lá em Portugal e uma crise também aqui no Brasil. Os motivos foram uma guerra em que Espanha e Portugal se enfrentaram pela divisão da União Ibérica. Um outro motivo foi o pagamento da indenização aos holandeses que saíram da região de Pernambuco. E um terceiro motivo foi a concorrência do açúcar que era produzido numa outra região nas Antilhas dos ingleses. Então, por todos esses motivos, o século XVII, para os portugueses, foi um século de crise e eles precisavam encontrar uma outra economia aqui no Brasil. O ouro foi encontrado no Brasil no final do século XVII e não foi pelas autoridades reais, foi pelos bandeirantes. Os bandeirantes eram homens que viviam em São Paulo e que desbravavam as matas em busca de metais preciosos e também em busca de índios para vender como escravos. A notícia que haviam encontrado ouro no Brasil se espalhou muito rápido, não só pelo Brasil, mas chegou também a Portugal. E os portugueses logo quiseram vir explorar. Isso não agradou muito os bandeirantes, que acreditavam que o ouro era deles porque eles haviam encontrado. Por causa disso, eles entraram numa disputa, num confronto militar com os portugueses, a quem eles chamavam de emboabas. E o porquê dessa palavra emboabas? Emboaba era o nome que os índios davam a um pássaro de pés emplumados e que eles assemelhavam com os portugueses porque chegavam aqui de botas, enquanto a maioria dos bandeirantes andavam de pés descalços. Eles entraram num conflito armado que durou algum tempo e que os emboabas, os estrangeiros portugueses, acabaram vencendo e ganhando o direito de explorar a terra e o ouro. No século XVIII, a região de Minas Gerais foi povoada e urbanizada. Muitas vilas e cidades surgiram. Os bandeirantes, apesar de terem feito um conflito com os emboabas, mas tiveram um papel muito importante. Foram perdoados por esse conflito porque eles conheciam muito bem as matas e os caminhos para chegar até essa região onde havia ouro. A descoberta do ouro no Brasil trouxe uma outra preocupação para os portugueses, como explorar e tributar esse ouro encontrado. Então, de início, a coroa portuguesa resolve criar órgãos. Um deles é a chamada Intendência das Minas. Esse órgão era responsável pela cobrança dos tributos e pela repartição de lotes de terras, que eles chamavam de datas. Essas datas, na verdade, eram as terras que eram encontradas e que haviam ouro. Se alguém encontrasse ouro, teria que avisar esse órgão e esse órgão seria responsável por dividir essa terra. Uma parte ficaria para a pessoa que havia descoberto e as outras seriam entregues para pessoas com condições financeiras de contratar escravos para explorá-las. Após essa descoberta, a pessoa que começasse a explorar o ouro deveria pagar um tributo. Esse tributo ele tinha o nome de quinto real, que era 20% de todo o ouro que se encontrasse. Digamos, encontrou 10 quilos de ouro, 2 seria destinado à coroa real. E como seria a retirada desse tributo, desse imposto? Para isso, a coroa portuguesa criou a chamada Casa de Fundição, que era o local onde o ouro era recebido,
derretido, retirado a quinta parte, os 20%, e devolvido para o proprietário, para o dono, com um selo real, no formato de uma barra com um selo real. A preocupação da coroa portuguesa era garantir que a tributação sobre o ouro explorado chegaria realmente a Portugal. Por isso, eles trataram logo de construir uma estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Essa estrada ganhou o nome de Caminho Novo das Gerais. E nesse percurso havia vários postos de fiscalização, os registros. A coroa portuguesa tinha muito interesse que o ouro fosse explorado, porque quanto mais o ouro fosse explorado, mais tributação seria encaminhada para Portugal. Mas esse ouro encontrado aqui era o chamado ouro de aluvião, um ouro de fácil acesso e retirada. E durante o século XVIII, a retirada foi tão intensa que no final desse século a mineração entrou em declínio. A respeito do trabalho nas minas, era realizado com mão de obra escrava africana. Como nós podemos ver na imagem, as condições eram insalubres e os escravos ainda ficavam sob os olhos atentos dos colonos, que temiam que algum deles pudesse roubar o ouro que fosse encontrado. A descoberta de diamantes aconteceu em Minas Gerais em 1729, uma região conhecida como Arraial do Tejuco, que hoje é Diamantina. A região foi ainda mais fiscalizada. Não poderia entrar ou sair ninguém sem a autorização de um intendente. Assim como o trabalho do escravo também era mais fiscalizado, como nós podemos ver na imagem. Porque, diferente do ouro, o diamante não poderia ser derretido. Era uma pedra única. E também seria mais fácil do roubo e do contrabando. Por isso, essa intensa fiscalização sobre esse trabalho. Para que vocês se aprofundem mais nesse estudo, vocês devem ler o capítulo do nosso livro didático e podem também procurar filmes e documentários, como os que eu sugeri aí na tela.